A gente vai falar da campanha eleitoral que começa no dia 16 de agosto e vai terminar daqui a 2 dias no sábado. Nossos analistas de política foram a campo para saber quais as avaliações dos QGs de Lula e de Bolsonaro sobre os acertos e os erros nesses mais de 2 meses. A gente começa pela campanha de Lula. Vamos aos pontos positivos então. Leandro Rezende, tivemos aí o apoio importante de Simone Tebet, né? Explica pra gente. Luciana, o ex-presidente Lula recebeu uma série de apoios nesse segundo turno de pessoas que nunca foram do PT, nunca apoiaram o Partido dos Trabalhadores, mas que agora estão com o ex-presidente Lula. Foi uma coleção de apoios muito mais simbólicos do que efetivamente capazes de mudar a realidade política da eleição, menos o de Simone Tebet. Esse sim, a Simone Tebet terminou o primeiro turno numa curva de ascensão, que a gente veio contando aqui no Visão, de que ela correu o risco de ultrapassar o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes corria o risco de ser ultrapassado pela Simone Tebet. Isso de fato acabou acontecendo. Ela teve uma votação expressiva em algumas regiões do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo e foi para campo. A Simone Tebet cobrou logo depois, né, do primeiro turno. Ela fez uma fala incisiva, cobrando uma decisão rápida do partido dela, dos partidos que a apoiaram para que ela pudesse se manifestar sobre o seu posicionamento no segundo turno. Entrou de cabeça na campanha do ex-presidente Lula, apresentou propostas e foi para a rua tentar virar voto, foi para a rua conversar com os eleitores. Nesse sentido, os petistas com quem falei elegeram aí a Simone Tebet como um destaque desse segundo turno, né? E uma pessoa importante para o ex-presidente Lula conseguir dialogar com o eleitor que pode ter sido dele em outro momento, mas que nessa eleição não era. Era de Simone Tebet e ela está fazendo aí um papel que as pesquisas estão mostrando que ela está conseguindo fazer essa conversão da maioria do seu eleitorado. Gustavo Uribe, agora com você, o que a campanha destacou como ponto positivo também tem a ver com apoios, é? Sim, vou na mesma linha do Leandro Rezende. A ideia no primeiro turno de uma frente ampla era uma ideia ainda muito subjetiva, não tinha sido incorporada com nomes e apoios. E o segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu fazer esse movimento com algumas adesões. José Serra, Fernando Henrique Cardoso, Simone Tebet, Marina Silva, nomes que orbitavam no centro-direita, que acabaram apoiando Luiz Inácio Lula da Silva. E também um outro ponto que me foi observado foi o diálogo com o mercado financeiro. O mercado financeiro era uma espécie de bicho-papão para a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno. Inicialmente, Lula chegou a dizer que não queria nem fazer acenos ao mercado financeiro, nem conversar com ele. Aí houve uma pressão dentro do PT de que ele precisava dobrar os joelhos e conversar com este segmento que é minoria no país, mas que tem ascendência forte sobre outros grupos do eleitorado. Então, Luiz Inácio Lula da Silva conversou com o mercado financeiro, teve adesões importantes daqueles que foram os formuladores do Plano Real e aí conseguiu uma simpatia de alguns segmentos, sobretudo junto ao Itaú ou junto a alguns segmentos também do mercado financeiro. Isso fez com que essa onda positiva, essa onda de frente ampla se materializasse e desse um pouquinho menos de dor de cabeça naquela tentativa de conversar com os indecisos ou aqueles que têm medo de uma eventual volta do PT ao Palácio do Planalto. Como nem só de flores é a vida, vamos também aos pontos de que a campanha do ex-presidente Lula considera como negativos. Leandro Rezende, temos a pauta religiosa nesse meio, né? Temos, Luciana, o PT demorou para reagir ao começo do segundo turno. O começo do segundo turno mostrou ali que a diferença entre Lula e Bolsonaro não era tão grande como o PT achava que seria. Houve uma espécie de letargia no começo desse segundo turno, né? Uma demora do PT um pouco ali nas cordas ainda depois do resultado positivo que o presidente Jair Bolsonaro teve, né? A votação acima de 50 milhões de votos, foi surpreendente para uma parcela do Partido dos Trabalhadores e a campanha começou muito voltada para o tema de costumes, muito voltada para a questão religiosa. Nesse sentido, desde o começo do segundo turno, que se planejou divulgar uma carta para os evangélicos, uma carta em resposta às fake news que circulam dentro desse segmento, mas também para assumir uma série de compromissos. Havia gente ali que dizia, olha, não precisa fazer essa carta porque ela não vai ter um efeito prático muito grande ou essa carta, ela já vai trazer coisas que o partido já disse. O Lula já disse que é pessoalmente contra o aborto,
O Alckmin também já disse isso e já são questões que estão superadas. Mas uma outra ala, e aí teve uma participação importante da senadora Elisiane Gama também, que se somou à campanha do ex-presidente Lula e ajudou na elaboração desse documento, que teve participação de vários pastores evangélicos também, que passaram a defender muito que essa carta fosse divulgada. Acabou que a carta, depois dessa demora toda, a carta acabou vindo a público para algumas pessoas tarde demais, porque se queria que ela tivesse sido veiculada antes. Uribe, parece que o tema corrupção também foi um calo no sapato do ex-presidente Lula, né? Foi e é. É um esqueleto no armário que Lula não consegue tirar dele. É justamente essa a grande preocupação. Lula não conseguiu se explicar bem no primeiro debate da TV Bandeirantes. No primeiro turno, se atrapalhou com papéis, assim como na entrevista ao Jornal Nacional. E no último debate da TV Bandeirantes também se embananou. No último bloco, Jair Bolsonaro colocou o Petrolão no centro do debate. Lula ficou dando voltas no mesmo assunto, não conseguiu pautar o debate e se atrapalhou. É por isso que agora ele está com uma preparação de guerra para o debate da TV Globo amanhã, para conseguir responder às denúncias de corrupção do passado do PT. E mais, conseguir simplificar as denúncias ou pelo menos os escândalos relacionados a Jair Bolsonaro. Há uma avaliação de que são escândalos um pouco mais sofisticados, que ficam mais difíceis de serem explicados para o eleitorado. Por isso que o orçamento secreto é uma das ideias que deve ser abordada no debate de amanhã. Lula conseguir explicar que o orçamento secreto ou as emendas de relator acabaram prejudicando o orçamento da União, são misteriosos, a gente não tem exatamente a origem do dinheiro e como ele é indicado, e acaba atrapalhando a vinculação de Jair Bolsonaro à corrupção. Foi uma grande dificuldade do PT até agora.